Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nossa reflexão está em Jeremias 5, de 26 a 31 e de 6, de 1 a 21. A gente vai ler alguns textos, alguns versículos desse texto para a gente observar e ver o que Deus vai falar conosco nesta mensagem, nesta manhã. Jeremias 5, 26. Porque entre meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como gaiola cheia de pássaros são suas casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se médios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja meu povo, porém, que farei quando essas coisas chegarem ao seu fim? Vamos começar por esse texto, depois a gente pega o capítulo 6 e continua. Aqui a gente vê que os perversos, eles pervertem o caminho do justo. E o que isso significa? Significa que às vezes as pessoas vêm com a intenção de te enganar, seja socialmente, seja num ambiente que você pertença, né, um grupo social, igreja, trabalho, enfim. E eles armam ciladas para que você fique preso em armadilhas. Aqui, como o laço de passarinheiro, né? Você coloca o laço para que o passarinho vá lá para pegar ali um alimento, o alpiste, e aí ele fica preso naquele laço. É assim que as pessoas perversas agem. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo observar, entender e perceber armadilhas ao nosso redor. E nunca é uma pessoa só, nunca é um perverso só. Muitas vezes são vários. E o que a gente tem que entender nesse ponto? Eles vão criando formas de prender os homens, as pessoas, seja socialmente, seja por conveniência, seja para socialmente serem aceitos. Então, pode observar, se você começar a frequentar um lugar novo, que você nunca foi, você vai ver que vão testar você, para ver até que ponto você cede ou não e quem é você. Isso é algo que já aconteceu comigo muitas vezes. Você chega no ambiente, a pessoa arma ciladas para ver qual é a tua reação, para ver o que você vai fazer, para ver qual é a sua conduta e para ver que lado você está. Se você é um aliado ou se você é alguém a ser perseguido. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu me mudei para o local onde moro, na vizinhança, um vizinho parava em frente da minha garagem, sendo que tinha todo o espaço da rua disponível para ele parar. E ele fez isso para quê? Para testar o meu comportamento. Aí eu fui lá, quando eu vi, fui lá pedir para ele tirar o carro, porque estava em frente da minha garagem. Aí ele, imagina, para ver assim, qual é a minha reação, se eu ia me defender, se eu ia deixar quieto, se eu ia deixar ele parar em frente à minha garagem. E não era assim, não tinha onde parar, não, estava tudo livre na rua. É um exemplo de teste, para que ele pudesse ver quem eu sou, qual a minha conduta, se eu ia ser bobinha de deixar, qual é a minha resposta, o que eu iria fazer se ele fizesse isso. E assim, é um pequeno exemplo, mas é um exemplo de laço, entende? Se eu iria deixar quieto e não falar nada, e só no momento que eu fosse sair com o carro é que eu iria pedir para ele retirar o carro, e eu ia deixar ele ser folgado de fazer isso, ou não. Pessoas perversas vão testar você o tempo todo. Outro exemplo, no mesmo local em que eu me mudei, eu recebia cartas de pessoas da vizinhança, que eles colocavam no meu endereço, cartas de correspondência deles. E eles chegaram a vir aqui e dizer, olha, quando você receber carta de fulano, eu sou fulano, tá? Duas casas, 3 casas ao lado, na região, colocavam no meu endereço. E aí ele falou, viu, o fulano sou eu quando você receber as cartas.
Aí eu falei, olha, fulano, desculpa, mas eu não vou receber. Tudo que eu receber eu vou entregar lá no correio. Então, quando você precisar, você coloque no seu endereço, não no meu. E isso é uma postura que parece que, você, Sandra, é sem educação? Não, eu não estou aceitando uma invasão do meu espaço. Entende a diferença? Porque eu não sei a correspondência que eles vão receber, eu não tenho vínculo com essas pessoas. E eu não vou ser conivente com pessoas que pervertem o meu direito, que ultrapassam o meu limite. Isso é um exemplo. Estou dando alguns exemplos aqui do que pode acontecer. Nas igrejas, por exemplo, já aconteceu de começar a frequentar a igreja e a pessoa vai lá e te testa. Te chama para participar de um grupo de algo que você goste muito, um ministério, por exemplo. E aí, depois que você foi lá, você pegou e está participando, a pessoa vai lá e te invalida, te desconvida, chama todos menos você e fica olhando sua reação. Entende? É tipo assim, eu te dei o que você gostou, agora vamos ver o que você vai fazer para que você ache ruim, reclame. E a pessoa distorce e fala, você ficou chateada? Não, não fique. E você não fez nada, nem ficou, nem reagiu com nada. E a pessoa já adiantou para todo mundo que você ficou chateada e não quer mais participar daquele evento, daquele grupo, sendo que você não falou nada. Quando a gente estuda formas de manipulação, você já fica pronta para entender os gatilhos e você já não cai nesses laços. Mas é um exemplo de laço para você ficar esperto, esperta, para você observar. O que são laços de passarinheiro? São laços que prendem os homens, prendem as pessoas. E aí as pessoas, nesse último exemplo que eu dei, elas podem falar, nossa, olha, ela não quer participar, olha, ela tem problemas com o grupo. E, na verdade, você não tem problema com nada, você só quer algo transparente, não enlaçado. E aí, às vezes, dependendo do nível de conversa e da conduta, você tem que se retirar, porque a distorção está ali, o laço está ali. Qual é a questão? Você acaba ficando isolado, sem participar, e a gente vê aqui que esses feitos ultrapassam até os feitos dos malignos. Ou seja, é tão sutil e é tão macabro que é difícil de perceber. O pior mal não é aquele mal que é declarado. O pior mal é aquele que parece bom. Só que te destrói quando você está perdendo a sua vida, definhando por algo que você não entendeu nem o que aconteceu. Esse é o pior mal. Então, estudar sobre isso é fundamental para você, cristão, cristã, para que você não caia em laços. E Deus olha tudo isso. Ele fala, não castigaria eu essas coisas? Ou seja, na casa dessas pessoas tem fraude. E por isso essas pessoas enriquecem. Ou seja, elas vão tomando espaço, elas vão crescendo, vão subindo. E as pessoas vão sendo injustiçadas ao longo do caminho. Claro que Deus abençoa, Deus é quem dá prosperidade. E é legal pedirmos por isso, porque a prosperidade é você estar bem em todas as áreas. A riqueza é você ter recursos para desenvolver projetos e coisas que podem abençoar vidas. Então é uma bênção isso. A questão é o como conseguir, como se aliar a quem se aliar ao longo do caminho para que você consiga coisas. Isso é muito complicado, porque se você se enlaçar, você vai continuar se enlaçando ao longo da jornada. E quando a gente pensa sobre isso, Deus ele fala, né, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Profetas profetizam falsamente, sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Ou seja, aqui a gente vê, né, os profetas falam de uma forma falsa. Muitas vezes não veem o erro, encobrem o erro. Falam como se, é assim mesmo. A pessoa que está lá no meio do laço, ela, coitada, ela não tá bem. E falam profetizando falsamente. E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Os líderes também agem dessa forma
e vão pelo que a maioria, no consenso daqueles que já estão ali há muito tempo, acham. Não pelo que é a verdade, mas pelo que é convenientemente aceito. E aí, quando a gente percebe, existem laços em todos os lados. Por isso que você precisa estar firme com Deus, sabendo que Deus é o teu juiz, Deus é justo, Ele é quem cuida de você em todas as circunstâncias. E cuidado para que você também não cometa isso, onde você estiver vinculado, para que você não responda por isso, por seus erros. E é o meu povo quem deseja isso, ou seja, o povo gosta de ser enganado. Por quê? Porque a carência faz com que a gente queira ser cuidado. Então, quando vem alguém e diz que vai cuidar da gente, a gente acredita. Só que a gente não para observar se a pessoa está cuidando da gente ou se ela está nos enlaçando. Esse é um ponto complicado que a gente precisa tomar muito cuidado. E agora vamos ver o texto que diz Jeremias 6, de 1 a 21. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Haquerem, porque da banda do norte surge um grande mal, uma grande calamidade, formosa e delicada, filha de Sião. Eu deixarei ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos. Levantarão suas tendas em redor e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela, dispondo-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que já inclina o dia, já que vão estendendo as sombras da tarde. Disponde-vos e subamos à noite, destruamos os seus castelos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Como o povo conserva frescas as suas águas, assim ela, a sua malícia, violência e estrago, se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceita a disciplina, Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Daqui a pouco a gente continua o versículo 9 até o 21. Olha só, Deus ele traz uma disciplina sobre Jerusalém, sobre aquele que é o povo de Deus, né? Os que são povo de Deus. E diz: olha, essa cidade vai ser punida. Por quê? Porque só tem opressão no meio dela. Se Jerusalém oprime o povo, oprime pessoas o tempo todo, constantemente, ela vai ser punida. Por quê? Porque o povo vai clamar por misericórdia, Senhor, me ajuda. Estou sendo oprimido o tempo todo. E olha só, como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela a sua malícia, violência e estragos se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Imagina alguém que vem perversamente e oprime o povo. O povo oprimido, machucado, magoado, é ferida, é mágoa, é desespero, clamando ao Senhor. E olha o estrago, né? Deus, ele tá vendo tudo isso. Deus não deixa passar nada. Então, aqui ele diz: aceita a disciplina para que eu não me aparte de ti, para que não te torne assolação e terra não habitada. Quando a gente pensa sobre Deus, ele faz coisas loucas que às vezes a gente não entende e vice-versa. E quando a gente olha esse texto, se você é oprimido e está ferido e clama pelo Senhor, Deus vai te atender, vai fazer justiça por você. Se você oprime alguém, se você maltrata alguém para se sentir bem, e essa pessoa sai machucada, magoada, e você não consegue enxergar essa pessoa, não consegue ver essa pessoa, ter empatia, ter amor por ela, você também vai ser punido, porque Deus ele não tem culpado por inocente. Agora vamos
pegar um ponto fundamental, linkando aqui os estudos sobre pessoas perversas e disfuncionais. Muito comum, pessoas que têm uma conduta manipuladora, para se sentirem bem com as manipulações que fazem, com as maldades que fazem, eles tentam achar um agressor pior que eles, para que eles se sintam bem digam, né, que, não, fulano que está me maltratando. É uma projeção, é muito comum acontecer isso. Pessoas que maltratam procurarem alguém para falar que esse é alguém que maltrata eles, alguém pior que maltrate eles. Embora, é claro que o que a gente planta, a gente colhe. Se você maltrata alguém, você vai ser maltratado. Mas é comum você, quando vai interagir com alguém perverso, a pessoa vier e querer colocar você no lugar de alguém que está maltratando essa pessoa. Por exemplo, você vai lá e a pessoa fala, ai, não fala assim comigo, não, por favor, não aguento mais. E você fala, peraí, o quê? Eu não tô falar o quê? O que você está falando? Ou seja, você não está nem sabendo de nada. Você chega naquele local e a pessoa quer te colocar no lugar de ser agressor ou ser um punidor ou um opressor. Observa que isso é muito, muito comum, dito nas literaturas aí, e para quem já conviveu e sabe como é uma estratégia inconsciente para que você justifique, eu não sou perverso, logo fulano também é, então é normal. Aí eu não preciso mudar. E então ele pega qualquer pessoa que tenha um contato, uma interação e quer colocar você dentro daquele lugar, daquele comportamento daquela pessoa, daquela representação, como uma peça de teatro, né? Você vai ser um ator daquela função que ela tem que justificar na própria mente dela, e você vai ter que ter aquele comportamento X que ela já definiu. Entende? Então, esse texto ele traz aí essa exortação para que você entenda, olha, se você faz isso, aceita a disciplina que o Senhor traz. Agora, se você interage com pessoas que fazem isso e elas querem te colocar no papel de agressor para falar que a culpa é sua, aceite a disciplina, não entre no jogo. Por isso que a maior técnica é seja neutro, pedra cinza, não demonstre emoção, não reaja, não seja nada, não faça nada. Vai e faz o que tem que fazer, ou seja, se você por amor dá suporte, entrega o necessário e se retire. Não conviva. Não se assente na roda dos escarnecedores nesse sentido. O que é o escarnecedor? Aquele que te dá risada, que denigre outros, nesse sentido. Vai, faz o que tem que fazer e volta. Vá, vou ajudar, vou fazer um apoio, faz o que você precisa e volta. Ok? Aí você não vai ser conivente com isso. Continuando o texto. Jeremias 6, de 9 a 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vão metendo a sua mão como vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Porque eu estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramarei sobre as crianças pelas ruas, nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outros, e campos também às mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância. Tanto profeta como sacerdote usam da falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor,
Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso da vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos, porque ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, dos que se fará entre eles. Porque tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre vós, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, vossos sacrifícios não me agradam, porque assim diz o Senhor, eis que os ponho tropeço a esse povo, eles cairão, pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Aqui a gente vê que as iniquidades são a causa da sua queda. Isso é o subtítulo desse trecho, né? Os pecados que nós cometemos é o que nos faz cair. Então, o que acontece? Deus fala na palavra dele. E às vezes a gente não está pronto para ouvir, a gente não quer ouvir. A gente vai lá e quer continuar agindo errado para pertencer a algum meio já corrompido. Ganância e falsidade. O povo cura superficialmente a ferida e fala paz, paz, quando não há paz. É muito comum você entrar num local para você ser ajudado e você ser invalidado. E você fala, olha, o mal está aqui, vamos limpar o mal. Imagina, você está implicando e o mal está ali. E aí, se você continuar pertencendo, você se contamina com aquele mal que está infiltrado lá. E aí você recalca, né? A mente, como todos os que já estão ali, com a mente recalcada. E você não enxerga mais. Isso é importante trazer porque Deus fala, vem e fala, mas o povo não me ouve. Aceita a disciplina. Olha o caminho, procure pelas veredas antigas. Comece a buscar. E aqui diz, né? Ouve tua terra, eu vou trazer mal para esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Muitas vezes as pessoas vão lá, falam, fulano fez não sei o que contra mim, e criam histórias, criam, inventam. É um pensamento. Deus, ele fala, vou castigar vocês, eu vou deixar vocês viverem o fruto do seu próprio pensamento. Quem vai lá e forja uma doença acaba ficando doente. Quem vai lá e forja uma situação, cria uma situação, acaba vivendo aquilo, porque é fruto do seu próprio pensamento. Então, quando Deus ele olha aqui e fala, né, ouve a terra, eu trarei mal sobre esse povo, próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Qual é o ponto para que a gente não viva isso? Estar atento à palavra de Deus. Pedir para que o Espírito Santo fale conosco, dia após dia, e atentar à lei de Deus. Quando a gente pensa sobre lei, não é a lei de ficar correndo atrás de explicações, de diferença de doutrinas entre religiões. Não, é o que Deus fala para transformar a tua vida por dentro. Isso é a questão. Quais pecados você já deixou de cometer? Quais ainda você luta? Quais são suas fraquezas? Quais são os pecados que você mais se enfraquece e que você tem que cuidar mais para não cair novamente? E quando a gente fala sobre cair, uma coisa é, opa, errei, outra coisa é, pratico aquilo todo dia. Se você vai na academia todo dia, ou 5 vezes por semana, 3 vezes, você pratica atividade física, ok? Se você não vai na academia, e aí um dia você, para não estar atrasada, para não perder o ônibus, o metrô, você corre, você naquele dia correu, você praticou uma corrida, mas você não pratica aquilo todo dia. Foi um evento. Você lembra até, nossa, aquele dia aconteceu isso. Uma vez, 2 no máximo. Outra coisa é 3 vezes por semana, 5 vezes por semana eu corro, ou eu vou na academia, eu faço caminhada e tal. E assim é o pecado. A Bíblia não fala que quem pecar vai perecer, fala que quem pratica o pecado perece.
Se você errou uma vez, se arrependeu, nossa, aquelas circunstâncias eu acabei caindo. Pede perdão para Deus, se arrependa e não faz mais. Quem pratica sempre, recalca a mente, não percebe mais. É igual academia, você vai todo dia, você nem percebe mais, você já vai ficar automático. Já faz parte da sua rotina. Se faz parte da rotina, você não percebe mais. Quando vê, você já faz automático. O pecado é assim também. E qual a diferença? A gente está comparando aqui, né? Para eu não chegar atrasado mais, eu sempre vou despertar antes para eu não precisar correr para pegar o metrô. Você está se prevenindo para não pecar. Ou seja, se aquele lugar me faz pecar, eu não vou mais lá. Entende? Isso é fugir do pecado para que você não peque mais. Isso é o despertar mais cedo para que você não precise correr para pegar o metrô, o ônibus. É um exemplo, comparando, né, um com o outro, claro. E nesse exemplo, claro que você correr para pegar o ônibus não é um pecado, tá? É só um exemplo de prática e de um evento e de você correr para uma situação e outra você praticar atividade física todos os dias correndo na academia, por exemplo. Então, comece a observar tua conduta, o que te faz tropeçar, qual a distância que você tem disso, quanto você evita, porque senão a sua mente vai recalcar e você não vai mais perceber que você está pecando, você não vai mais se sentir envergonhado, você não vai mais perceber e você não vai mais querer mudar e você vai estar enlaçado sem consciência, porque vai ficar a nível inconsciente. Então, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Nossa alma clama por descanso. A gente tem o corpo, a alma, o espírito. Nossa alma, né, a mente, o corpo, a mente, o lado consciente, inconsciente, que a gente sente, que a gente raciocina, que fala. Mas a alma, ela clama por descanso. E o descanso vem quando a gente obedece a palavra de Deus e se acalma por dentro. O bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Então, comece a observar o que você tem buscado, o que você vive, o que você precisa aceitar como disciplina, lembrando que Deus, ele disciplina quem ama. Então, essa palavra de exortação vem para que você se encaixe ao teu contexto, eu me encaixo no contexto em que eu preciso e você encaixa no contexto que você precisa. E assim a gente vai caminhando, dia após dia, na fé, na graça e na correção, na disciplina que Deus vai trazendo diariamente para nossas vidas. Lembre-se, a iniquidade é o que traz a queda. A iniquidade, independentemente de ser uma iniquidade consciente ou recalcada. Por quê? Porque o pecado, você erra. A iniquidade é o pecado que você já se acostumou e transformou isso numa prática. Né? Então, e aí é mais difícil de ver, é mais difícil identificar, por isso que a gente precisa pedir para que o Espírito Santo nos mostre e parar e meditar, observar. O que é o meditar? Meditar, me falar, ler a palavra e ficar refletindo, onde eu aplico, onde eu estou errando. Essa conduta, será que é nisso? E você ficar buscando dentro de você, para você observar seu passo a passo, aí você vai perceber um monte de iniquidades que estão recalcadas, que você não via mais. As pessoas veem, você não. Claro que pessoas que também têm o mesmo nível de iniquidade não vão ver, porque elas também estão com a mente cristalizada, né? Recalcada. Mas você pode olhar e observar. Fez sentido para você? Então, vamos fazer uma oração aqui para que Deus possa nos blindar, nos corrigir, nos exortar, nos perdoar e que a gente consiga melhorar a cada dia, deixar para trás aquilo que não faz sentido e buscar aquilo que faz. Então, ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, clamo-te em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor possa estar transformando e mostrando, Pai, tudo aquilo que ela precisa mudar de comportamentos, que ela entregue agora nas tuas mãos,
Ó Pai, tudo o que é iniquidade, todos os pecados. Clamamos a Ti para que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados e nossas iniquidades. Nos ajude a não cometer mais esses pecados, Pai. Quebra todo o laço do inimigo, quebra tudo aquilo que nos faz tropeçar, ó Pai, e traz à nossa mente clareza sobre onde estamos errando e como. Traz à nossa mente vergonha sobre aquilo que te desagrada, para que a gente possa andar de acordo com a Tua palavra, a Tua luz, aquilo que vem do Teu coração, Pai. Faz a Tua vontade acima de tudo nas nossas vidas, Pai. Transforma nosso ser em nome de Jesus Cristo. Clamamos a Ti em nome de Jesus que o Senhor possa quebrar, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada e que o Espírito Santo de Deus nos incomode e nos modifique e limpe nossas vidas, Pai, e dê descanso à nossa alma para que possamos sentir a Tua paz, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus Cristo esteja conosco, ó Pai, todos os dias das nossas vidas. Clamamos a Ti, ó Pai, porque precisamos, ó Pai, da Tua presença e queremos estar contigo todos os dias. Obrigada pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Que o Senhor possa fortalecer cada um de nós, ó Pai, e que possamos estar na Tua presença, em nome de Jesus. Assim é que clamamos, pedimos e lhe agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe muito a você, sua família. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, para que a gente possa sempre estar aqui refletindo sobre a palavra de Deus e sobre a jornada cristã. Gratidão e até o próximo vídeo.